Vem, meu Debré, ver o pitoresco deste rio. O canoeiro Pachola, tocador de violão, que vai às jacarezadas e dá adeus à cabocla da margem. Canoeiro, canoeiro, o que trazes na canoa? Trouxe ouro, trouxe prata, trouxe muita coisa boa. Quem não me conhece chora, Miquelina, O ator alagoano Chico de Assis, desde os 15 anos, divulga a obra de Jorge de Lima. 40 anos depois, o coronel Salgado, da novela Velho Chico, veio ao Rio para uma homenagem ao poeta e conversou com outro admirador de Jorge de Lima, Cláudio Rodrigues. Eles falaram da obra e da influência do autor de Invenção de Orfeu. Jorge de Lima é um caso à parte na literatura brasileira. Em vida, foi um dos nossos poetas mais populares. Essa Negra Fulô, seu poema de maior sucesso, ganhou versões antológicas, na voz de atores famosos, como o português João Vilaré. Ó Fulô, Fulô! Ela fala da sinhá. Em forma de ópera. Ouça agora, que delícia, essa gravação de Dorival Caymmi. Ela chegou certo dia no engenho do meu avô. Era uma nega bonita, chamada Nega Fulô. Essa nega Fulô, essa nega Fulô. Jorge de Lima transitou sempre entre mundos, o real e o imaginário, o erudito e o popular. Morreu em 1953, aos 60 anos de idade. Duas décadas depois, no Carnaval de 1975, foi enredo da Escola de Samba Mangueira. A Mangueira, que desta vez tira o segundo lugar com o enredo Imagens Poéticas de Jorge de Lima. No ano seguinte, a Vila Isabel também saiu na avenida com outro enredo em homenagem a Jorge de Lima, Invenção de Orfeu. Curiosamente, depois de tamanha consagração, Jorge de Lima foi sendo esquecido, mas seu nome é uma chama que nunca se apaga por completo. Há cerca de 3 anos, um grupo de admiradores do poeta, entre os quais eu me incluo, criou o Dia Jorge de Lima. Ao mesmo tempo, a COSAC Naif começou a reedição de suas obras. Infelizmente, a editora fechou no final do ano passado, mas deixou títulos preciosos, como este, Invenção de Orfeu. Dividido em 10 cantos, Invenção de Orfeu dialoga com as grandes obras literárias de todos os tempos. É tido como um livro difícil de entender, mesmo por especialistas. É necessário ter uma abertura, você se colocar à disposição da poesia dele, do entendimento. Que tinha dado errado, já deu. O ator alagoano Chico de Assis, o coronel Salgado da novela Velho Chico, segue os passos do mestre desde a adolescência. Essa estrada já o levou a países da África e da Europa. O povo está aprendendo a andar com suas próprias pernas, capitão. Chico esteve recentemente no Rio de Janeiro para participar do Dia Jorge de Lima e conversou com o Globo News Literatura. Todo dia 23 de abril você tem um compromisso. Que compromisso é esse? Todo dia 23 de abril eu vou à União dos Palmares, até onde nasceu o Jorge, e é o aniversário dele. E vou lá na Casa Jorge de Lima e dizer poesia para as pessoas, para as crianças, para quem interessa, os estudantes, enfim. E a gente passar aquele dia inteiro comemorando o aniversário dele. Todo ano tem que fazer. E faço com muito prazer, porque ele me deu tanta coisa. Não é? Então, é um presente pequeno que eu dou para ele no dia do aniversário dele. O que você aprecia mais na obra dele? Eu gosto do Jorge, ele como poeta, e adoro dizer as poesias dele, e também ele como romancista, que tem coisas extraordinárias, por exemplo, Calunga, um livro maravilhoso, impregnado também de poesia, apesar de ser prosa, né? E que fala da minha geografia, do meu lugar, de Alagoas, da Lagoa de Manguaba. Eu fico cada vez mais apaixonado pela literatura dele e vendo assim que cada vez que o tempo passa, ela se torna mais atual. Muitos intelectuais consideram Jorge de Lima um poeta da altura de um Dante Alighieri ou mesmo de um Luís de Camões.
A hora dele vai chegar ou já chegou? Eu acho que já chegou. Esse é o momento. O grande amigo dele, que era o poeta Murilo Mendes, né? Disse, olha, vai demorar muito para as pessoas começarem a entender e tal. Mas eu acho que esse tempo já é muito presente. Já está presente, né? Tanto isso é verdade que eu estou aqui falando com você sobre o mestre Jorge. Menino impossível, que destruiu até os soldados de chumbo de Moscou e furou os olhos de um Papai Noel. Brinca com tacos de pau, caixas vazias, pedrinhas brancas do rio. Faz de conta que os sabugos são bois. Faz de conta, faz de conta. E os sabugos de milho mugem como bois de verdade. Oh. E os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo são cangaceiros de chapéu de couro. Oi, 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 oi. Qual a fase que você acha mais interessante? A fase modernista, a fase mística, a fase dos sonetos? Eu gosto muito da fase mística do Jorge. Muito, muito. Agora, comumente, as pessoas me chamam para interpretar poesias, por exemplo, que tem a ver com uma inspiração mais nordestina dele, né? O Rio de São Francisco, belíssimo poema, muito atual, inclusive agora Com a novela. Velho Chico. Outro dia eu estava conversando com o Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor-geral da novela, um homem de uma sensibilidade extraordinária, e ele também é um apaixonado pela obra do Jorge. E eu conversando com ele, aí eu disse, olha Luiz, o Jorge fez um poema que está dentro dessa novela. Aí ele pediu para dizer, aí eu disse o Rio de São Francisco. E aí quando eu comecei a falar, ele falou, caramba, o cara já disse tudo há tanto tempo atrás. E primeiro desceram pelo rio Opara os homens que foram ferir a terra à procura de ouro. E depois, os que foram alçar a cruz para curar as chagas que o ouro fez. Depois desceram feras à procura de escravos. E depois desceu um homem sonhador, meu avô, mameluco, que parou em Cabrobó e me deu 2 olhos para ver meu rio e me deu coragem para viver só. Então, o povo crente ergueu igrejas e capelas, cemitérios, e eram Antônios conselheiros e jesuítas, e eram missões, e era turba genuflexa, beijando a terra por onde os santos iam. E todos eles defloraram o rio, o garimpeiro deflorou a terra, o cangaceiro saqueou as vilas, os capitães de mato deram caça aos negros e os missionários conquistaram as almas. Bandeirantes, bandeirantes, bandeirantes.